Nesse vídeo, Catherine, eu vou ser direto com você. Eu quero saber o seguinte: a gestante pode correr? Oi, Valentina, tudo bem? Aqui, ó. Tudo Oi, bom, Vitor, tudo Valentina? bem? Tá Mamãe já tá muito indo lá. linda. Não, não pode. Fala Você com ela. pode Vai lá, deixar ela vovô. aí. Quais os cuidados que você orienta normalmente quando a paciente pode correr? Fala aqui, fala oi. E aí, olá, Fala oi. tudo bom, cara? Tá bonito pra caramba, hein, cara? Solta um beijo. Como que é o pós-parto? Quanto tempo depois ela pode voltar a correr? É só de curiosidade que com certeza as pessoas me perguntam, as minhas pacientes me perguntam, e com certeza depois desse vídeo vão perguntar, mas o que ela fez quando ela estava grávida, né? Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Corrida Consciência. Mais um vídeo muito bacana, que eu tenho muita curiosidade. Minha esposa, passou por 3 gestações, em todas elas, ela tentou fazer um pouco de atividade física. O primeiro conseguiu, no segundo, no terceiro já foi mais difícil, porque a gente estava na pandemia. E eu tenho, então, a oportunidade hoje de conversar com a Catherine Cordeiro, que além de corredora, é ginecologista, e que vai poder trazer algumas informações para a gente a respeito da corrida durante a gestação, né, Catherine? E além disso, é mãe de gêmeos. Então, pode falar com propriedade sobre todos esses assuntos, né? Catherine, seja bem-vinda aqui ao canal. Muito obrigado por você segurar os meninos, a dupla aí, o seu casalzinho. Manda um abraço para o Yuri. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre como que a corrida entrou na sua vida, se apresentasse para o pessoal. Então, primeiramente, agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui falando de gestação, que é realmente a área com a qual eu trabalho, né? Eu sou ginecologista e obstetra. Não corro mais atualmente, então, assim, vou falar com propriedade de uma experiência que eu vivi, mas depois que eu engravidei, na verdade, eu tive as crianças por conta de tempo mesmo, né? De logística, eu não consegui voltar para a rotina e para a regularidade, né? Dessa atividade física que é muito interessante, que é super capaz, né, de dar um condicionamento cardiorrespiratório realmente, talvez seja uma das melhores atividades físicas aeróbicas que a gente pode exercitar. Mas na posição, né, de mãe gemelar e de obstetra, é um prazer estar aqui falando de corrida de gestação, né? Mas assim, como aconteceu da gente conhecer o grupo da corrida, de conhecer o grupo da Movement, né? Que foi o momento em que a gente, na verdade, entrou, foi pela Movement, foi mais ou menos ali em 2016, eu terminei minha residência médica em 2015, então eu estava já, né, com um pouco mais de espaço de tempo na época e querendo uma atividade. A gente começou com funcional, depois a gente conheceu todos vocês, né, do grupo, uma equipe super coesa, super bacana, interessante, e a gente foi então, né, inicialmente com 5 quilômetros de corrida, daqui a pouco a gente, né, eu já cheguei a correr não mais do que 12, mas lembro que a gente participou em Pedra Azul de uma corrida em que eu fiz 12 quilômetros. Foi super fantástico, né? Não só pela atividade física em si, mas principalmente por esse movimento do grupo, né? Das amizades e das relações. Então, realmente, a atividade física, ela promove, para além de uma saúde física, mas uma saúde social, né? E também mental. Então, quando a gente vai falar de qualidade de vida, o grande conceito de saúde, né? Qualidade de vida física, mental e social, né? Então, eu acho que a corrida ou qualquer outra atividade, né, pode trazer e proporcionar isso, independente de gestação ou não, mas para o ser humano como um todo, né? Nesse vídeo, Catherine, eu vou ser direto com você. Eu quero saber o seguinte: a gestante, ela pode correr? Ela pode e deve fazer atividade física. Eu vou começar falando assim. Na verdade, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO, ela orienta, né, através de um protocolo que, na verdade, assim como a COG, que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que toda gestante deve fazer atividade física, assim como ter um bom suporte nutricional, porque assim como a gente começou falando de que faz parte, né, da saúde, e que esse é o conceito de saúde, qualidade de vida física, mental e social, e a atividade física promove, traz isso, mas a gestação especial, o que a Febrasgo fala a gestante, quando ela já faz uma atividade antes da gravidez,
seja de baixo ou de alto impacto, ela pode manter essa mesma atividade física que ela fazia previamente durante a gestação e o pós-parto ela retornar. Quando ela não fazia, era uma paciente sedentária, a coisa muda um pouquinho de figura. Em que aspecto? A indicação é que ela inicie com atividades de baixo impacto. Então, a federação protocola atividades aeróbicas do tipo caminhada, hidroginástica, podendo chegar a algum grau, né, de corrida, mas que seja inicialmente 2 quilômetros, 4 quilômetros, aí depois ela vai ganhando autonomia e também aptidão física para aumentar progressivamente. O que acontece é que, assim, já existem alterações que são fisiológicas do organismo materno, e tanto o médico como o treinador, o educador físico, deve estar proporcionando essas informações para paciente gestante. Porque essas alterações que são fisiológicas podem trazer algum sinal e sintoma, que não é patológico, mas que a paciente tem que estar atenta. Então, os principais, o corpo todo se modifica, mas o que principalmente a gente tem que atentar são as modificações osteomusculares. Então, a gestante vai crescendo o abdômen, pesa muito para frente o abdômen, a barriga, e a tendência do organismo é fazer um movimento de contraposição para que a paciente tente manter um equilíbrio, né? Então, ela faz um processo de hiperlordose, joga o corpo para trás para tentar compensar esse peso para frente. Essa hiperlordose que pode promover dor lombar, essa alteração do centro de gravidade, que pode fazer com que a gestante tenha tonteira, mal-estar, um pouco de perda do equilíbrio, tem que ser sabido. Isso acontece numa gestante, mesmo uma gestante que esteja sem atividade física, né, no repouso. Assim como alterações respiratórias, né, o abdômen cresce de forma bem simples, ela comprime o diafragma, que é a musculatura da respiração. Então, a paciente precisa, na verdade, ela tem uma sensação de que ela está fazendo mais força para respirar. É a dispneia, o cansaço que, na verdade, é fisiológico, não está faltando oxigênio, o oxigênio entra, mas ela tem uma sensação ela precisa hiperventilar muitas vezes, né, de precisar fazer um esforço respiratório maior para contrabalançar essa pressão torácica maior devido ao crescimento da barriga. Isso tudo é fisiológico no repouso, fora da atividade física. Da mesma forma que o sistema cardíaco, cardiovascular se altera, a frequência cardíaca da mulher fica aumentada, né? O coração precisa bombear mais sangue, porque tem que chegar oxigênio para essa mulher e para esse bebê em desenvolvimento. Então, algumas dessas alterações, mesmo no repouso, numa gestante, acontece. Então, associada à atividade física, é interessante apenas que ela tenha esse cuidado de saber sobre essas orientações e do treinador, do orientador físico, né? Quem estiver do lado dessa paciente, está realmente conduzindo para que ela passe por todas essas alterações sem que isso seja um impacto, sem que isso seja potencializado por causa da atividade física. Então, de forma resumida, pode e deve correr, assim como fazer qualquer outra atividade do desejo da paciente. Oi, Valentina, tudo bem? Aqui, ó. Tudo Oi, bom, Vitor, Valentina? tudo bem? Tá Mamãe já muito está indo lá. linda. Não pode, fala Você com pode vai lá, deixar ela aí. Você pode ficar com ela aí, fica tranquilo. Vou ver se ela fica ali com o irmão no escritório, senão ela vai querer ficar conversando, mas vamos lá. Tá bom. Agora, a gente sabe que ela pode correr, mas se ela já tem... Quer ver aí? Fala, Olavo. Dá aqui para mamãe a lâmpada. Não pode segurar essa lâmpada, isso quer. Essa lâmpada é do banheiro. Depois a mamãe dá para o papai. Agora deixa a mamãe terminar a entrevista para a mamãe lá brincar com vocês. 2 biscoitinhos, ó. Então, um para cada um, depois eu dou o segundo. Tá? Vai lá, pega lá um. Então, toma. Toma aqui, ó. O Yuri tá dando aula hoje, né? Então, eu tô com ele. Tá. Vamos lá. Então, Kéter, a gente sabe que ela pode correr caso ela já tenha praticado a corrida antes, né, de saber que já estava grávida, né? Mas, lógico que ela tem que tomar alguns cuidados, né? Quais os cuidados que você orienta normalmente quando a paciente pode correr? Quando a paciente, em relação à corrida especificamente, né? Quando ela pode correr, ou quando, na verdade, né, existe essa progressão, né? Desde o início, ela começa com baixo impacto, depois ela vai, enfim. Eu sempre gosto de falar, primeiramente, ser um lugar seguro, né? Um lugar que não tenha tanto trânsito, porque
A gente sabe que isso, né, o lugar, inicialmente tem que ser um lugar que a paciente consiga transitar, fazer sua corrida, mas sem que ela, de repente, tenha riscos de qualquer atrapalho, né? Segundo, que ela sempre tenha alguma, além da identificação pessoal, mas assim, os dados do cartão de pré-natal, eu sempre digo que é a segunda identificação da gestante. Então, que ela sempre possa estar com uma bolsinha ou uma mochilinha, que ela de fato possa ter essas informações, porque qualquer coisa que precisar, ali estão as informações essenciais sobre aquela gestante. Hiperidratação, alimentação regular, claro, né? De preferência, se caso ela passe a correr durante a gestação, que ela tenha um educador, um treinador físico para estar ao lado dela, e de preferência que ela esteja sempre acompanhada, porque qualquer, né, oscilação e alteração, seja do próprio processo, né, que ela se sinta mal, ou até mesmo fique um pouco tonta, enfim, precise de alguém, ela tem alguém ali na segurança para dar esse suporte para ela. Outra coisa, Claro. o tênis. O tênis tem que ser um tênis bom, porque ajuda também a manter e a sustentar a paciente que já tem uma tendência a uma perda de equilíbrio. Então, um tênis realmente, um tênis que possa dar a ela além de conforto, mas realmente uma segurança. Fundamental, né? Ter esses dois critérios na escolha do tênis nesse aspecto, né? O conforto e a segurança, né? Passamos as 38, 39 semanas, nasce um bebezinho feliz, contente, nasce uma mãe, né? Nesse momento. E aí, passados, ela agora quer voltar a correr. Após esse período, né? Nasceu o bebezinho. Como que é o pós-parto? Quanto tempo depois ela pode voltar a correr? Ótima pergunta. Eu vou só voltar um pouquinho em relação aos benefícios da atividade, mas especificamente da corrida durante a gestação, só para também falar do pós-parto, né? A gente sabe que uma gestante de risco habitual, que é aquela que não tem nenhuma patologia, ela, na verdade, fazendo atividade física, ela está diminuindo a chance de ganho de peso além do ideal, que é entre 10 e 15 quilos para uma gestante de risco habitual, né? Com IMC ali entre 18 e 24. Então, a gente espera esse ganho ponderal. Quando você diminui esse excesso de peso, né, por conta de uma atividade, e, além disso, aquelas endorfinas e liberação de hormônios que fazem uma sensação de bem-estar muito grande, você diminui chances de pré-eclâmpsia, diabetes e outras complicações da gestação. Kathleen, tem contraindicação? Tem contraindicação. Quando que a paciente não pode correr de forma nenhuma? Porque, assim, ela não tem que ser uma corredora para ser uma corredora na gestação. Idealmente que seja, mas ela pode começar a correr desde que o processo seja gradativo. Isso é uma coisa. Segunda, tem contraindicação? Tem. A principal é quando a placenta se desenvolve na frente do neném, que é uma patologia que a gente chama de placenta prévia. São pacientes que têm uma placenta na frente, está prévio à apresentação do bebê, ela vai ter muita hemorragia e sangramento na gestação. Só um pouquinho. 6 biscoitos. Então, toma aqui. 3 para cada um, tá? Leva lá. 3 para cada um. 3 para cada um. Fala aqui, fala oi. E aí, olá, tudo bom, cara? Tá bonito pra caramba, hein, cara? Solta um beijo. Então, além da placenta prévia, uma outra condição é risco de prematuridade. Então, nessas pacientes, a gente tem um cuidado diferente. Então, tem os benefícios, mas também tem as contraindicações. E em relação ao pós-parto, o que a gente orienta? A paciente entra numa fase de puerpério, né? Que, em geral, para alguns autores, gera ali em torno de 42 dias do parto, para outros autores 45. Enfim, é a famosa quarentena. Então, é o tempo que a gente pede para que a paciente fique, não é em repouso absoluto, mas fique sem atividade. Durante a quarentena, o organismo, né, volta o peso, em geral, né, o peso de antes da gestação, ela está adaptando o aleitamento, o sistema, né, reprodutivo, o útero que estava super aumentado de tamanho, está voltando para o lugar, nesse processo de involução, ele está mantendo contração, diminuição de riscos de hemorragia, e por conta disso não era a melhor hora para a paciente voltar durante esses primeiros 40 dias. Mas após a quarentena, a gente libera a paciente para retorno das atividades e ela pode voltar a correr após a quarentena de uma forma super tranquila e segura. É só de curiosidade que, com certeza, as pessoas me perguntam, as minhas pacientes me perguntam, e com certeza depois desse vídeo vão perguntar, mas o que ela fez quando ela estava grávida, né? A minha gestação por tecido gemelar já foi, por conta disso, classificada como alto risco, né? Porque realmente tem um alto risco de diversas complicações, incluindo a prematuridade, mas eu fiz pilates a gestação inteira,
E no primeiro e segundo trimestre, até ali mais ou menos 6 meses e meio, eu fiz natação associada. Então, assim, dá para fazer, né? Mesmo sendo uma gestante gemelar, não é contraindicação de fazer nenhum tipo de atividade, dá para correr, né? E eu espero que realmente quem assista esse vídeo se sinta motivado, independente do período em que se encontra, se grávida ou não, mas a estar aí, né, nesse universo da atividade física como algo que a gente precisa para poder aumentar a qualidade de vida, aumentar a sobrevida, anos de vida, de existência saudável, né? E eu tenho certeza que até eu vou me animar a voltar a correr, sabe, Vitor? Ó, Muito obrigada, viu? valeu, Catherine. Um abraço para a turma, para o Olavo, para a Valentina, para o Valeu. Yuri. Eu desejo que todos que estão aqui nesse momento sigam em frente, evoluindo sempre.